No âmbito jurídico, o advogado ele tem que ser educacional. Ele tem que falar como se ele estivesse educando as pessoas, tá? Um bom advogado e um bom escritório de advocacia precisa se estruturar e se estabelecer onde as pessoas estão. E o YouTube é uma referência, é o segundo mecanismo de busca mais utilizado no mundo. Porque onde existem pessoas, existem dores. E onde existem dores, Isaac, existem clientes. Opa! Estamos começando mais um podcast Advocacia Fora da Caixa e novamente com ele aqui, Boaz Santiago. Obrigado por ter aceito o nosso convite novamente, Boaz. Eu que agradeço, gente. Prazer sempre, Isaac, estar aqui com você. Gratidão pelo espaço e vamos juntos. E hoje a gente vai falar sobre um tema, gente, que eu tenho certeza que muitos de vocês gostam ou já ouviram falar e o Boaz ama, que é YouTube. YouTube, sem dúvida, é uma das melhores redes. Inclusive, você está acompanhando esse podcast por onde? Pelo YouTube, que sem dúvida é um dos maiores buscadores do mundo, né? Tem muito conteúdo por aqui, muita coisa que nos ajuda a evoluir e avançar. E Boaz, para começar aqui já com o YouTube realmente é importante para o advogado? Demais, Isaac, demais. O YouTube é o segundo mecanismo de busca mais utilizado, né? E o brasileiro é apaixonado pelo YouTube, né, Isaac? Vamos ser sinceros, né? Eu até brinco com pessoas próximas e íntimas, né? Eu não consigo mais tomar um banho sem colocar lá um conteúdo, uma música, um podcast, enquanto estou tomando meu banho. O YouTube faz parte da vida do brasileiro. Se tornou quase que um segundo canal ali que a gente deixa. Inclusive, curioso, porque o YouTube ele substitui quase a TV hoje, né? Porque a TV tinha essa pegada, né, de ser o nosso companheiro, né? O nosso companheiro diário. Minha mãe sempre diz, né? Eu deixo a TV ligada, olha isso, gente. Eu deixo a TV ligada para ouvir um barulhinho, né? Para ouvir alguma coisa ali, para não se sentir assim tão sozinha, ter alguém ali ouvindo, né? Trazendo mais informação, mais conteúdo. E da mesma forma hoje o YouTube, né? Dessa forma, né? As pessoas ligam muitas vezes ali o YouTube. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu ligo o YouTube para ouvir músicas, né? Vou ouvindo músicas, claro, existem outras plataformas como Spotify, o Deezer, mas eu prefiro o YouTube. Tem pessoas que já vão preferir outros canais, mas hoje o YouTube, sem dúvida, ele por ter essa multivalência, né? Você tem música, você tem conteúdo, você tem entretenimento, você tem conteúdo para criança. É um lugar onde reúne tudo, né? Por isso é um dos maiores buscadores. Dentro disso, Boaz, eu gostaria de saber, na sua visão, por que ele é tão importante para o advogado? Perfeito. Porque assim, existe, Isaac, hoje uma porcentagem significativa de pessoas que buscam informações para tentar, digamos, aumentar o seu grau de conhecimento. Por exemplo, tá? Imagine que o Isaac decidiu pintar a parede da casa dele. Um exemplo simples. Eu tenho certeza que o Isaac ele vai lá no YouTube, vai pegar alguma dica, vai pegar um passo a passo de alguém que tem experiência, é um especialista, desenvolveu, fez a pintura e colocou no YouTube para ajudar outras pessoas, quem sabe a talvez fazer sozinho. É claro que, para o âmbito do advogado, o âmbito jurídico, o objetivo do YouTube para ele é conseguir passar um conteúdo educacional, um conteúdo denso, que de fato vai aproximar aquela dúvida, aquela pulguinha na orelha de uma pessoa que está no YouTube e vai falar assim, opa, esse advogado sabe do que ele está falando. Eu entendi o que ele quis falar, eu entendi os diferenciais dele, eu entendi o quanto ele de fato domina aquilo que ele está falando e por conta disso eu vou acompanhá-lo, eu vou tentar criar um relacionamento, vou entender de forma clara e objetiva como ele pode me ajudar. Perfeito. E aí dentro disso você citou conteúdo, e é nessa pegada agora que eu quero entrar. Como que ele consegue criar conteúdo para o YouTube sem ferir as normas da OAB? Primeiro, ele precisa entender que, no âmbito jurídico, o advogado ele tem que ser educacional. Ele tem que falar como se ele estivesse educando as pessoas, tá? Ele não pode ser agressivo, ele não adianta ele querer vender a advocacia ou vender o produto dele, falando de precificação no YouTube. Não adianta também ele entrar no YouTube para falar mal dos seus colegas de profissão. Ele tem que entrar num conceito professoral. Educação. Oi, por exemplo, você tem dúvida quais são os seus direitos trabalhistas? Por exemplo, você sabia que você pode exercer os seus direitos com base nessa regra, com base nesse tema, com base nesse assunto, sempre numa visão educacional. Por quê?
As pessoas têm dúvidas, Isaac. Nós temos dúvida. E nada melhor do que o YouTube, alguém explicando. Eu assisti lá, por exemplo, um corte de um vídeo, eu assisti um podcast de um advogado explicando de que forma eu posso exercer os meus direitos, eu posso ter os meus benefícios, seja eu pessoa física ou também pessoa jurídica. Então o YouTube ele é importantíssimo e o advogado tem que usá-lo com conceito educacional, professoral. Assim, entregando uma informação rica, com propriedade, com expertise, com especialização, para que as pessoas consigam entender que o advogado, de fato, ele sabe o que ele está falando e de que forma ele pode me ajudar com a minha dor, necessidade ou dúvida. Perfeito, Boas. Sem dúvida, é fundamental. E aí, até mesmo o podcast pode ser um tipo de conteúdo que ele pode criar, né? Exatamente, olha, da mesma forma que o Isaac está criando esse conteúdo aqui, tá? O podcast, ele hoje, digamos, ele está na moda. Eu gosto desse termo. O podcast está na moda. Hoje existe Podpah, pode isso, pode aquilo, pode tudo, né, Isaac? E nada melhor do que o advogado também pegar um pouco desse contexto em si de passar uma informação e de forma clara, ao vivo ou não, conseguir entregar aí conteúdos relevantes para as pessoas que buscam e precisam de assuntos relacionados aí ao mundo jurídico. E qual dica você dá, por exemplo, para o advogado que não consegue, ou é travado para produzir conteúdo? Às vezes ele não consegue gravar porque ele não tem tempo, ou ele mesmo não domina essa área. Qual dica, conselho que você dá? Perfeito. A dica que eu dou, a dica que eu sempre trago é faça, tá? Faça. Sempre. Faça. Poxa, Boaz, eu tenho muita dificuldade e não tenho tempo? Claro. Existem agências especializadas e hoje a DPG Digital oferece a você tudo isso. Poxa, Boaz, mas aonde eu trabalho ou em casa eu não vou ter um áudio de qualidade, tem muita gente aqui. Por exemplo, nós podemos oferecer para você não só um espaço, nós temos um estúdio estruturado para que você consiga aí produzir seus conteúdos. E aí ajudamos com o roteiro, ajudamos com a edição do vídeo, ajudamos com a criação do canal, com a otimização do vídeo, tudo necessário para que você consiga aí simplificar algo que é tão difícil, algo que é tão complexo, você conseguir estruturar aí bons conteúdos para o seu YouTube. Até porque é muito fácil às vezes a gente pegar e falar com o cliente ou fazer uma reunião, explicar, mas na hora que coloca uma câmera a gente trava, né? Coloca a câmera ali, a gente fica travado e não sai, não flui, né? Exatamente, exatamente. É claro, ninguém nasceu sabendo, né, Isaac? Tem gente que fala, a pessoa parece que nasceu para fazer vídeo. Não, gente, eu acredito que a repetição leva à perfeição. É você faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, daqui a pouco isso vira um costume, do costume isso vira uma disciplina, dessa disciplina você vai conseguindo fazer com mais facilidade, mas sempre conte com o apoio de profissionais sérios, competentes, que entendem, claro, do mundo, né, da advocacia, do mundo do direito e, claro, profissionais que entendam também o público-alvo, como você quer se posicionar e para quem, de fato, você quer se posicionar. E dentro disso existe uma questão que eu acho que é muito, muito importante, que é o ponto de eles se preocupar, mas qual câmera eu utilizo? Uso câmera de celular, uso iluminação, uso isso, uso aquilo. Você acredita então que ter alguém ali ajudando, seja um assessor ou uma agência, é o melhor caminho, né? Para que ele não se preocupe com essas questões e a agência o direcione e traga para ele o que ele precisa fazer. Sempre. Advogado, foca em passar o seu conteúdo. As ferramentas necessárias, existe uma empresa, DPG Digital, que pode te ajudar com tudo isso. Porque assim, otimização de tempo. Aqui você vai ter todo o espaço, acústica, você vai ter, Boaz, eu tenho dúvida do roteiro, a gente te ajuda com o roteiro, Boaz, eu nunca editei um vídeo, nós ajudamos você com a edição, tá? Então assim, conte com o apoio de profissionais que vai otimizar o seu tempo para que o seu vídeo fique rico, fique profissional e, claro, você consiga já iniciar com o seu canal do YouTube com uma estrutura perfeita. E na sua visão, quais são os erros que mais impedem um canal do YouTube, seja de um advogado ou do próprio escritório, de crescer? Os principais erros, tá? Lembra que o YouTube ele é um mecanismo de busca, tá? Então, por mais que você fale assim, poxa, Boaz, eu gravei um vídeo, o conteúdo ele é muito bom. Todavia, esse conteúdo ele precisa estar e ser bem otimizado.
Existe toda uma descrição do vídeo, o trabalho de edição, a thumbnail contribui muito, tá? Para que esse vídeo de fato desperte a atenção e interesse do leitor. Então, exemplo, fazer um vídeo de qualquer jeito, fazer um vídeo com uma iluminação ruim, fazer um vídeo com um áudio ruim. Então, tudo isso precisa ser pensado para que de fato o seu vídeo consiga entregar uma melhor resposta ao usuário. Lembre-se que tudo está relacionado à experiência do usuário. Então, você não pode fazer de qualquer jeito, Isaac. Poxa, eu não posso vir como advogado gravar um vídeo de camisa regata. Isso não vai gerar credibilidade. Poxa, eu preciso estar com o meu cabelo cortado. Eu preciso estar com uma camisa legal. Eu preciso estar num ambiente, num espaço acessível, ideal, para que tudo isso condicione o meu vídeo, para que tudo isso condicione a informação e a entrega dela seja muito mais relevante. Perfeito. Eu acho que isso, principalmente a questão da relevância, faz toda a diferença, né? A credibilidade, como que você quer ser visto e percebido pelas pessoas. Sem dúvida, isso é muito importante, Boaz. E obrigado por compartilhar, porque tem muito advogado que às vezes fica na dúvida de como gravar o conteúdo ou como publicar. Então, você trouxe a questão de ter um parceiro que vai ajudar, é importante. E aí, quais são os acertos nesse caso, né? Que ajudam um canal a crescer? Perfeito. Primeiro acerto, crie um canal, tá? Não sei criar? Contrate uma agência que faça essa criação com você. Boa capa, tá? Ele tem que ter uma capa personalizada, bom descritivo, um canal bem otimizado, que você consiga ter uma estrutura visual moderna, tá? Segundo, os acertos. Esse vídeo ele precisa ser, a edição dele precisa ser muito boa, tá? Edição dos principais critérios que faz com que um leitor e um usuário tenha preferência pelo conteúdo. Tudo bem? Thumbnail, você precisa ter uma thumbnail que chame de fato a atenção do leitor, do usuário. E o conteúdo, ele precisa estar de acordo com a preferência de busca e de informações que de fato o seu público-alvo ele tem interesse e intenção. Então, conte com uma empresa, com uma agência que fará um planejamento, te ajudará com o planejamento do conteúdo. O que você vai falar, o porquê você está falando. Essa informação vai entregar qual tipo de experiência para o usuário, para as pessoas, dentro de todas as condições que vai fazer com que você tenha o seu engajamento, tenha mais visibilidade com o vídeo. Não esqueça de sempre convidar as pessoas para se inscrever no seu canal, para que você consiga entregar suas dicas, para que você apareça lá na timeline sempre do seu leitor, do seu usuário. Perfeito. E aí, dentro disso, quais são os pontos negativos de não ter um canal no YouTube? Pontos negativos são vários. Já de não ter um canal no YouTube, você já está negativo, digamos assim. Você já está com a sua conta no vermelho, tá? Aquela coisa, Isaac, as pessoas estão no YouTube. E um bom advogado e um bom escritório de advocacia precisa se estruturar e se estabelecer onde as pessoas estão. E o YouTube é uma referência, é o segundo mecanismo de busca mais utilizado no mundo, tá? É o segundo. Por ser o segundo, o advogado que queira, de fato, encontrar mais pessoas para que consiga apresentar as suas soluções, o seu conteúdo para mais pessoas, ele precisa estar no YouTube. Então, assim, gente, só de não estar no YouTube já é um erro. Perfeito. E quais são os pontos positivos de estar no YouTube? Os pontos positivos, tá? O YouTube, você vai conseguir aumentar a sua credibilidade, você vai aumentar a sua visibilidade, você vai conseguir se posicionar, a sua presença digital vai ficar mais fortalecida, isso vai diferenciá-lo no mercado, porque a pessoa vai criar proximidade de fato com o seu conteúdo. Além disso, isso vai aumentar a sua conexão com pessoas que precisam de um advogado, que tem uma dor e essa dor já está latente, e tudo isso vai fazer também com que você se torne, eu gosto sempre disso, né? A primeira opção na mente do seu leitor. Se você conseguiu resolver, dar uma dica, apresentar uma nova situação, conseguir contribuir com a vida das pessoas, isso vai dar um sentimento de gratidão com o usuário, que gratuitamente existia um advogado ali e conseguiu ajudá-lo com algo que ele considerava crítico. E com base nessa gratidão da informação, tenho certeza que essa pessoa vai acompanhar você. Acompanhando você, isso vai aumentar o seu relacionamento. Aumentando o seu relacionamento, você vai criar mais proximidade. Criando mais proximidade, isso vai ajudar para que, de fato, você consiga exercer melhor a sua profissão para mais pessoas e isso, claro, aí, o condicione como um advogado diferente. Você acredita que é possível, então, o advogado acabar conseguindo atrair clientes pelo YouTube? Eu tenho certeza que sim, porque onde existem pessoas, existem dores. E onde existem dores, Isaac, existe clientes. Perfeito.
E quanto tempo, em média, você acredita que leve tempo, assim, para a pessoa começar a performar bem no YouTube? Perfeito. Assim, performar bem no YouTube, eu considero, imagine um advogado que ele começou a produzir um vídeo por semana, tá? Esse vídeo bem otimizado, bem estruturado, um bom roteiro. Creio eu que para começar a performar, ele vai demandar aí, em média, de 8 a 17 meses. Perfeito. Isso publicando quantos conteúdos, assim, por semana? Indico um vídeo por semana, Isaac. Pelo menos um vídeo. Um vídeo por semana, num limite aí de 5 a 10 minutos, tá? Onde ele vai conseguir estabelecer bons pontos do tipo de informação que ele quer entregar. E você acredita que quanto mais ele publicar, por exemplo, se ele publicar, você trouxe o exemplo de um, né? Porque às vezes pode ser corrido e tal. Mas se ele publicasse, sei lá, um vídeo todo dia. Ajuda? Ajuda? Contribui. Eu acredito que assim, no digital nunca será somente quantidade, mas sim qualidade. Todavia, se eu conseguir unir a qualidade com a quantidade, é claro que eu aumento aqui a minha percepção de valor. Aumentando minha percepção de valor, o próprio algoritmo do YouTube vai ter a tendência a entregar a minha informação para mais pessoas. E dentro disso, você acredita que faz sentido, por exemplo, ele divulgar esse canal, os vídeos que vão pro ar no e-mail, no Instagram, no WhatsApp, vincular no site, colocar num artigo de blog? Faz sentido isso? Muito, muito. Ele precisa trabalhar, digamos, as 3 formas de comunicação, né? As pessoas se comunicam com uma informação na internet por imagem, por copy, né? Por texto ou por vídeo. Se ele conseguir unificar essas 3 coisas, eu tenho certeza que isso vai agregar valor para o negócio dele. Sem dúvida. Certeza. Importante realmente. E aí também acho que acelera o crescimento do canal, né? Exatamente, Isaac. Imagine eu conseguir apresentar uma boa informação com uma boa imagem, com um bom vídeo, com bons textos, significa que eu estou trabalhando, digamos aí, 3 pontos cruciais para que a minha informação ela se torne relevante. Perfeito. E aí dentro disso eu gostaria de saber, o que faz mais sentido? Ele começar com um perfil, entre aspas, pessoal, ou seja, levantando a marca do advogado, ou levantar a marca do escritório, ou talvez os dois ao mesmo tempo? O que você recomenda? Assim, eu acredito que os dois faz sentido, tá? Não gosto da ideia do isso é certo ou errado, eu acredito que tudo é conceito, tudo bem? Mas eu entendo que o YouTube, por ser um mecanismo de busca, unificar as duas coisas é importante. Ele faz um canal lá com o escritório dele, marca do escritório em si. Todavia, como ele vai gravar o vídeo, as pessoas também vão entender quem é o doutor responsável por trás do escritório. Então, eu sempre gosto da ideia de unificar. Empresa, tá? Escritório, pessoa, empresário ou doutor, advogado por trás do escritório. O que você diria para o advogado que está assistindo esse podcast até aqui? Ficou com vontade de ter um canal, mas ainda não tem. Tenha. Boaz, não sei como fazer, de que forma começar, de que forma criar o meu canal do YouTube. Procure a DPG Digital, que nós ajudamos você a construir com as principais características para que você, de fato, tenha um canal do YouTube profissional e digno do conteúdo que você vai oferecer e você vai entregar para o seu leitor. Perfeito, Boaz. E qual é o seu conselho final para os advogados que nos acompanharam até aqui? Meu conselho final, lembre-se, gente. Lembre-se, tá? Você precisa estar onde as pessoas estão. E as pessoas também estão no YouTube. Então você precisa estar no YouTube. Não é clichê e nunca será, Isaac. Quem não é visto, não é lembrado. Perfeito. Boaz, muito obrigado. Mais um conteúdo muito rico aqui para os advogados. Se você acompanha esse vídeo até aqui e gostou, não esquece de curtir, de clicar aqui no joinha para nos ajudar, porque muita gente assiste os nossos conteúdos e não curte. Não curte o vídeo, né? Não que não gostou do conteúdo, mas não curte o vídeo. Curte aí porque ajuda para que mais pessoas vejam esse conteúdo. Inclusive, também muitos veem o nosso conteúdo e ainda não se inscreveram no nosso canal. Se inscreve aí para que você não perca o próximo. Eu tenho certeza que vai te ajudar. E é claro, por falar em ajudar, se você conhece algum advogado, amigo seu, que você tem certeza que esse conteúdo vai ajudar, vai ser um conteúdo rico, compartilhe esse conteúdo com ele e nos ajude a levar essa mensagem a mais e mais pessoas. Boaz, muito obrigado novamente, meu amigo. Agradeço. E, pessoal, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.